Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje para resolver a provinha da FUVEST 2022. A prova legal, top. Fugi um pouquinho das suas tradições. Eu achei que exagerou um pouquinho na quantidade de gráficos, de interpretações, né? Não privilegiou tanto o conhecimento, né? Mas quando foi para conhecimento, cobrou conhecimentos um pouco específicos e tudo, mas enfim, uma prova bem bacana assim. Um pouquinho de interdisciplinaridade com a geografia, um pouquinho de interdisciplinaridade até com a matemática, com a química. Eu gosto muito disso, acho que isso tem que acontecer. A gente fala sempre para o aluno, ó, você tem que tentar fazer conexão, né, com as coisas que você aprende aí durante a sua vida estudantil, e a FUVEST de vez em quando traz algumas questões. Esse ano nós tivemos 3 ou 4 questões que acabaram privilegiando isso. A parte de zoologia, a parte de citologia, ela ficou assim, né? Ficou um vazio na prova, né? Matérias tão importantes assim que não foram cobradas, né? Afinal de contas, o número de questões baixa, né? Mas eu acho que na segunda fase vai vir com força, principalmente a citologia, né? Mais aplicada assim. Vem um pouquinho de citologia, um conhecimentinho de osmose, um pouquinho de conhecimento sobre difusão, sabe? Um pouquinho de ácido nucleico ali, mas uma coisa bem superficial, mas aquele conhecimento mais arrojado de citologia eu senti um pouquinho de falta, mas eu acho que na segunda fase realmente ele vai aparecer. Então, vamos dar uma olhada na resolução? Vamos lá! Bom, aqui nós temos uma primeira questão. Essa primeira questão ela envolve um pouquinho de genética, um pouquinho de bom senso matemático, fazer um pouquinho de conta, de porcentagem, e aí vai. Ele diz assim, ó, a deficiência na enzima G6PD é uma condição recessiva ligada ao cromossomo X. Bom, se é ligada ao cromossomo X, nós estamos falando de uma herança ligada ao sexo, né? Onde eu vou usar, ó, a inicial aqui da enzima, eu vou pegar o G. Como é recessivo, vamos lá, quer ver só? Ó, vamos fazer assim, ó. O que vai acontecer? Se for uma mulher, né? A mulher é sempre XX, então ela pode ter o Gzão e o Gzão, ela vai ser normal, ela não tem um gene para ter a doença genética. Ela pode ser XX e aí ela vai ter Gzão e Gzinho e ela também não vai ter a doença, ela vai ser portadora do gene para a doença. E a única forma dessa mulher ter a doença é ela ter aqui o X e o X, e nos dois, em ambos, ela ter o Gzinho. Aí nesse caso aqui ela vai manifestar a doença, tá? A deficiência nessa enzima. No caso do homem, a gente sabe que herança ligada ao sexo, o gene só fica no X, naquela região não homóloga ao Y. Então o homem, ele tem duas opções. Ou ele tem no X o Gzão, e ele não vai ter a doença, não vai ter a deficiência enzimática, ou ele tem Gzinho, e aí ele vai manifestar a doença, tá bom? Então nós temos duas opções para o homem. Bom, voltando na questão. Aí ele diz assim, ó, pode ser diagnosticada no teste do pezinho expandido. Existe o teste do pezinho tradicional, né? Você faz um furo no pé da criança, coleta um pouquinho de enzima e tem uma lista de doenças ali que você pode detectar por esse exame de sangue. E o expandido é que você pode, além daquelas doenças clássicas, né? Você pode diagnosticar outras doenças. E a falta dessa enzima também pode ser verificada no teste do pezinho. Bom, pessoas com deficiência nessa enzima são suscetíveis à anemia hemolítica ao serem expostas a cloroquina ou primaquina, drogas amplamente descritas por médicos no tratamento da malária. Veja bem, ele está dizendo que as pessoas que têm a falta dessa enzima, tá? Elas podem ficar suscetíveis a uma anemia chamada anemia hemolítica, e essa anemia hemolítica ela aparece caso a pessoa venha a ser exposta por um medicamento chamado cloroquina ou primacloroquina, que se usa para poder tratar quem tem malária, né? Uma doença causada por protozoário. O protozoário invade principalmente a hemácia, se reproduz ali por divisão múltipla e tal. Então ele está falando um pouquinho sobre isso. Bom, no Brasil, a prevalência, né? Prevalência é a ocorrência da doença, o número de indivíduos que apresenta a doença. De deficiência de G6PD na população geral vai variar de acordo com as áreas mostradas no mapa.
Então ele divide aqui, né? Ele pega um pouco da região norte, um pouquinho do nordeste aqui e tal, e ele coloca que aqui a prevalência é de 5%. É onde a prevalência é maior, né? Ele pega aqui um pouquinho da região nordeste, né? Região centro-oeste, um pouquinho do sudeste e diz que a prevalência aqui, ó, aqui, tá? Ele vai pegar um pouquinho aqui, essa região, a prevalência é de 1%, é o local onde menos tem, né? E aqui mais na região sudeste, centro-oeste, aqui assim, você tem uma prevalência de 3%. Então fica claro que a prevalência maior é na região norte, um pouquinho do nordeste, tá? Bom, aí ele dá aqui, ó, um dado, deixa eu tirar aqui a canetinha, note e anote, população de 3 regiões brasileiras, região norte, 18 milhões, região nordeste, 58 milhões, região centro-oeste, 17 milhões. Bom, aí ele vem com o texto e diz assim, ó, indique a afirmação, vou pegar a canetinha de novo, indique a afirmação correta sobre a segurança da prescrição de cloroquina nesse contexto. Então você tem que avaliar cada uma das alternativas, pautar com o teu conhecimento em genética, pautar com os dados que foram passados aqui no mapa, né? Com o número de indivíduos por região. Quer ver? Ele diz assim, ó, não é necessário fazer o teste do pezinho expandido em filhos de casais da região Nordeste. Então, vamos pegar aqui a região Nordeste. Ó, região Nordeste, tá aqui, ó, 58 milhões. Então, eu vou até anotar aqui para você, ó, o A, ele está falando da região Nordeste, nós estamos aqui com 58 milhões, tá? De pessoas, vamos lá. Ele está dizendo que não é necessário fazer o teste do pezinho, pois essas regiões, ó, apresenta deficiência de G6PD, já que menos de 3% dos testes serão positivos. Gente, é necessário fazer, ó, menos de 3%. O que acontece na região Nordeste é que parte da região Nordeste fica por volta de 3%, mas tem uma parte que fica por volta de 1% e tem até uma parte que fica por volta de 5%. Não é inteiro 3%, né? De 3 para menos. E mesmo que fosse, né, é necessário fazer porque existe ali uma prevalência. E a criança pode ter o problema, como são regiões que tem uma certa endemia para a doença, é necessário que se faça, porque de repente a pessoa tem o gene para não apresentar manifestação da enzima e você faz um dia um tratamento com a cloroquina e aí a criança vai ter problema, né? Então a alternativa A ela fica toda furada. Na B, ele diz assim, ó, aproximadamente 8,5 milhões de pessoas na região centro-oeste do Brasil têm somente um alelo recessivo para deficiência em G6PD, sendo assintomático. Bom, vamos lá. Nós estamos falando de região centro-oeste, então se você vier aqui na região centro-oeste, tá aqui, ó, 17 milhões, né? 17 milhões, metade homem, metade mulher, 8,5 milhões são homens e 8,5 milhões são mulheres. Ó, eu vou pegar aqui e vou construir essa ideia para você. Tá aqui, ó, tá? Na B, tá? Eu tenho 17 milhões na região centro-oeste, tá aqui, metade homem, metade mulher. Tá? Então eu tenho 8.500 mil, tá aqui, e 8.500 mil, tá aqui. Então aqui homens e aqui mulheres, certo? Ele está dizendo aqui no B, ó, que aproximadamente 8,5 milhões de pessoas da região têm somente um alelo recessivo para deficiência, sendo assintomática. Então ele está dizendo que metade da população tem um alelo recessivo e assintomático. Então nós estamos falando de quem? Nós estamos falando das mulheres. Ó, ele está dizendo que é assim, ó. Ela tem um gene e esse gene não se manifesta. É isso que está acontecendo? Lógico que não. 8 milhões e meio de mulheres. No meio desses 8 milhões e meio, nós temos mulheres que são homozigotas dominantes, nós temos heterozigotas, nós temos homozigotas recessivas. Então não tem nada a ver a alternativa B, tá? Depois na alternativa C, ele fala assim, ó, cerca de 900 mil pessoas na região norte do Brasil podem desenvolver anemia hemolítica devido ao tratamento com cloroquina, sendo que a maioria do sexo masculino. Bom, então vamos lá.
Nós estamos falando da região norte. Então vamos lá, tá aqui, região norte. Ó, 18 milhões, certo? 18 milhões. Só que na região norte, o que acontece? 5% da população inteira tem a prevalência da doença. Então o que você teria que fazer? Você teria que chegar aqui, região norte, 18 milhões, vamos lá, ó, região norte, 18 milhões, deixa eu pegar aqui a canetinha, aqui, 18 milhões. Aí você ia ter que multiplicar por 0,05, que é para dar os 5%. E aí quando você faz isso, o teu resultado é um resultado de 900 mil pessoas, 5% de 18 milhões, tá certo? E aí, dentro dessa gama de pessoas que apresentam a predisposição, então, para ter anemia caso usem cloroquina, veja, você vai ter muito mais homem do que mulher na herança ligada ao sexo. O homem, ele acaba tendo muito mais chances de ter a doença do que a mulher, porque para o homem basta um gene recessivo. A mulher já tem que ter 2, tá certo? Por isso que ele cita na alternativa C 900 mil pessoas, sendo que é mais comum em homens. E aí, essa seria a nossa alternativa correta, tá? Aqui no D ele diz assim, ó, descendentes de casais que não apresentam deficiência em G6PD têm mais de 25% de chance de possuírem o alelo recessivo e podem ser tratados com cloroquina em área onde a malária não seja endêmica. Cara, um casal que é assintomático, mais de 25% de chances de ter uma criança com a doença, é isso que acontece? Isso não é, porque você pode pegar um casal assintomático, então o casal está aqui, XX, né? E o homem está aqui, XY. Se o homem não tem sintoma, ele tem o Gzão. E a mulher pode ser Gzão, Gzinho. Mas vamos imaginar se ela fosse Gzão, Gzinho. Se você fizesse o cruzamento, olha o que ia dar. XX, Gzão, ó. X, Gzão, Y, olha aqui. X, Gzão, X, Gzinho. E por último, X, Gzinho, Y. Num casal como esse, especificamente, se eu pegar uma mulher heterozigota, um homem que não tem o gene para a doença, ó, 1/4 dos filhos apresenta. Se eu pegar essa situação, mas ainda tem mulher X, Gzão, X, Gzão, e ela não está nem entrando na conta. Então eu não posso afirmar que mais de 25% dos filhos vão apresentar o problema, né? Então a alternativa D também fica equivocada, fica errada. Em E, os pacientes do sexo masculino devem ser investigados quanto à presença da anemia hemolítica na família paterna, caso vivam em regiões onde a malária é endêmica. Gente, veja, se você pegar homens do sexo masculino, tá? Tá aqui, XY, deve, quanto à presença de anemia hemolítica na família paterna, cara, um homem, se ele tiver a doença, então imagine que ele tenha o Gzinho aqui, ele herdou o X, Gzinho, da família materna e não da paterna. Da família paterna, do pai, ele herdou o Y. Então eu não tenho que investigar a família do pai, do cara que apresenta o problema. Eu tenho que investigar a família da mãe e não do pai. Então é uma questão que envolveu aí essa herança ligada ao sexo e espero que vocês tenham acertado, tenham conseguido fazer a interpretação correta e assinalado a alternativa C aí, tá bom? Galera, agora temos aqui a questão número 2. Vamos ler juntos aqui? Ó, questão número 2, ela diz o seguinte: nas histórias em quadrinhos, o Pantera Negra ganha habilidades físicas e mentais sobre-humanas ao ingerir ou aplicar em seu corpo uma solução da erva em forma de coração, cujos efeitos perduram durante a vida do herói, mas não são transmitidas aos seus descendentes. Beleza? Então ele toma a solução de uma erva, tem toda uma modificação corporal, mas ele não transmite isso aos descendentes. Essa planta cresce em Wakanda, região da África Equatorial Oriental, onde um meteorito contendo um metal chamado vibranium caiu há 10 mil anos e provocou mutações na planta. Beleza?
causou mudança na planta. Então veja, o texto deixa claro que a mutação ocorre na planta. Tá. Uma explicação coerente, com conhecimento científico, para o que ocorreu nessa situação ficcional é que a erva... Bom, o que o meteoro provavelmente fez com a erva? Ó, ficou claro aqui, ó, que o meteoro provocou mutação, né, na planta. Agora veja, olha o que ele fala em A. Sofreu mutação em células somáticas pela ação do vibrano na época em que o meteorito atingiu Vacana, né? Sofreu mutação? Sofreu. Mas foi em célula somática? Cara, não foi, porque células somáticas são as células do corpo já formadas. Se tivesse acontecido em célula somática, para que toda a planta pudesse sofrer uma alteração, você teria que ter mutação em todas as células. Você lembra o que é uma célula somática? Lembra que quando a gente explica sobre mutação, nós explicamos que a mutação ela pode ser somática quando a mudança que ocorre no DNA está ocorrendo em células que formam o corpo. Essa mutação não é transmitida aos descendentes, né? Agora, para a planta inteira ficar diferente, ele fazer uma solução da planta, vai acontecer mutação em todas as células somáticas? Provavelmente não. O que é uma mutação germinativa? Que ocorre em células que dão origem a gametas, ou no caso de plantas, a esporos, né? E aí, a partir do momento que isso acontece, e você gera uma planta a partir daquele esporo, aí você vai ter uma planta toda geneticamente modificada, né? Porque aquela mutação vai ser repercutida para os descendentes. Bom, vamos voltar. Aí ele diz assim, ó, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Ó, então o A não pode ser. Promoveu mutação no RNA das células do Pantera Negra. Bom, primeiro que mutação é uma mudança no DNA, não no RNA. E não foi no Pantera Negra. A mutação foi na planta. Fala que ele, ao ingerir a solução da erva, ele cria poderes e tal. Mas não está dizendo que esses poderes são por conta da mutação. Beleza? Bom, no C, provocou mutação dominante. Bom, como é que eu sei que a mutação é dominante ou que a mutação é recessiva? Eu não sei. Eu não sei. O texto não me dá um pré-requisito para falar sobre isso. E vou continuar lendo. Relacionados aos superpoderes nas células germinativas do Pantera Negra. Aí está tudo errado, né? Eu não sei se a mutação é dominante. E segundo, não fala que a mutação é no Pantera Negra. E quando ele fala que foi na célula germinativa, então você esquece. Porque célula germinativa forma gameta. E nós não tivemos mudança no gameta, porque se tivesse, o texto teria que me dizer que ele poderia transmitir isso para o descendente. E o texto deixa claro, dizendo que ele não transmite para o descendente. Tá? Então não pode ser essa alternativa. É uma planta característica de ambiente de tundra. Gente, África Equatorial Oriental. O ambiente não é um ambiente característico de tundra. Tá? Nós temos ali uma região de savana. Então você esquece que não é essa alternativa. Aqui você ia ter que ter um pouquinho de conhecimento atrelado à geografia, etc. Tá? E depois estava em estações de floração quando o meteorito caiu, causando mutações em suas células germinativas. Essa é a alternativa. Por que isso? Porque a planta, quando tem flor, né, que ela vai começar a se reproduzir e tudo mais, ela forma esporos na flor. E esses esporos depois vão, um se transformar em grão de pólen, em tubo polínico, outro em saco embrionário para poder gerar osfera. Então, quando você tem uma mutação ali, no momento da reprodução, você vai acabar gerando uma mutação, que essa mutação vai acabar dando origem a uma planta diferente da planta original. É o que eu te falei. Eu não tenho como, mesmo com o meteoro, ter um nível de radiação para mudar a planta que já existe. Eu vou ter que formar uma planta nova, com novas características. Então, para isso, vai ter que ser na flor. Vai ter que ser no momento da reprodução. Então, a alternativa mais coerente é a alternativa E. Você vê uma questão que você tem que ter um conhecimento de botânica, você tem que ter um conhecimento de geografia, você tem que ter um conhecimento de mutação, de célula somática, célula germinativa. Uma questão muito bem construída, relativamente difícil. Tá? Bom, o que nós temos aqui? Aqui nós temos, o gráfico mostra linhas de tendência de 5 parâmetros da água, eixo Y, tá? Medidas por pesquisadores durante os estágios iniciais do processo de eutrofização
de uma lagoa. A partir do momento em que começou a haver aporte de esgoto não tratado e antes de haver a estabilização do sistema. Então ele está dizendo que foram medidos 5 parâmetros aqui, tá? Tá aqui. E esses parâmetros foram medidos, ó, densidade ou número ou concentração de 5 coisas diferentes durante o processo de eutrofização. Só que ele colocou um intervalo, começou a ser medido a partir do momento que o esgoto foi lançado, né? A gente vai revisar um pouquinho de eutrofização. Você sabe que para poder começar a eutrofização, na água, você tem lá as alguinhas vivendo ali, a luz penetrando, né? Região fótica até uns 200 metros e tudo. E o que começa? Aumento de nutrientes, principalmente nitrato e fosfato. E uma das coisas que faz com que a taxa de nutriente na água aumente consideravelmente é você jogar esgoto na água, né? É muito esgoto na água. Você sabe que pode ser fertilizante, resíduo industrial, mas o principal é esgoto. Então ele está dizendo, a partir do momento que esse esgoto foi colocado na água, e aí obviamente com o esgoto vou aumentar a taxa de nitrato e de fosfato, a quantidade de água começa a aumentar. Tá? Só que ele diz que ele vai medir durante o curso e não vai esperar o sistema estabilizar. O que acontece durante a eutrofização? Depois que você joga esgoto, começa a jogar esgoto, você começa a ter, ó, a floração da água. O que é a floração da água? As algas começam a se multiplicar e o número de algas sobe demais. E com isso, sobe a taxa de fotossíntese. E com isso, sobe a oxigenação no primeiro momento. Aumenta a taxa de oxigênio no primeiro momento. Entretanto, chega uma hora que nós temos tanta alga, que a luz não consegue vir mais para a região profunda. Ela não está conseguindo passar. E aí começa a acontecer, parte dessas algas, formadoras do fitoplâncton, começam a morrer, porque não tem luminosidade. Olha lá, ó, né? Só que antes de morrer, aumentou a taxa de oxigênio. Então, aquelas bactérias aeróbicas que usam oxigênio para sobreviver, a quantidade de bactéria aumenta, né? E aí ela começa a consumir o oxigênio. Então aumentou o oxigênio no primeiro momento, depois o oxigênio vai cair. E se eu seguir, o que vai acontecer? Ó, diminui a taxa de oxigênio. Então caiu. E aí, morte de organismos aeróbios. O peixinho que vive ali começa a morrer. E aí a própria bactéria aeróbica começa a morrer. Começa a subir a bactéria anaeróbica. Você fala, bom, então de qualquer forma a quantidade de bactérias aumenta. No primeiro momento aeróbica e depois anaeróbica, porque vai faltar oxigênio. A própria bactéria aeróbica que aumentou muito de quantidade, ela vai consumir tanto oxigênio que ela causa uma queda na taxa de oxigênio. E a bactéria anaeróbica vai fazer decomposição. E ao fazer decomposição, ela vai liberar o ácido sulfídrico e o metano. Ficou com aquele cheiro de ovo podre, né? E aí termina a eutrofização. Só que ele diz que ele não espera chegar até o final, até estabilizar, sabe? Então essa parte final aqui provavelmente ela não vai aparecer no gráfico. É do momento que você colocou o esgoto, tá? Até um pouco antes da estabilização da eutrofização. Então se você olhar, dá uma olhada, né? Ele fala assim, ó, uma é densidade de alga. A quantidade de alga aumenta? Aumenta. Lógico que aumenta. Olha lá, a taxa de alga vai aumentar. Está correto? Está correto. E o 2? O 2 ele fala assim, é a concentração de compostos nitrogenados. Aumenta? Aumenta, porque com o esgoto, né, a taxa de nitrato vai aumentar. Então isso aqui também é verdadeiro. Tá certo? O número 3, ele fala que é número de espécies em geral. Ele está dizendo que aumenta. Cara, na verdade não aumenta. Num primeiro momento, ela tem um pequeno aumento, mas depois com a falta de oxigenação, a quantidade de espécies em geral vai cair, porque os seres aeróbicos vão começar a morrer. Então isso aqui está errado. Ó, isso é falso. Tá? Número 4, concentração de oxigênio. Num primeiro momento está alto, mas depois vai cair. Vai cair? Vai cair. Vai cair, a bactéria aeróbica vai consumir muito oxigênio. Isso aqui é verdadeiro, tá? E 5, densidades de decompositores, né? Ele está dizendo que no primeiro momento está alto e depois ela começa a cair. Gente, não é assim, né? As bactérias que estavam numa quantidade baixa, elas vão aumentar no primeiro momento,
principalmente as aeróbicas, depois as anaeróbicas. Então a quantidade de bactéria presente no local aumenta pra caramba. E são seres decompositores. Então isso aqui está errado, né? Tá aqui, desculpa, que tá errado, tá? Tá aí. Beleza? Então nós ficamos certo o 1, o 2 e o 4. 1, 2 e 4. Alternativa aqui para nós, alternativa B de bola. Então uma questãozinha envolvendo ecologia, né? Eutrofização, problema ambiental, essa eu achei fantástica. Uma das melhores questões, na minha opinião, da prova foi essa aqui. Essa realmente media conhecimento, o aluno ia lembrar da eutrofização, bem trabalhado, a gente fala sempre do processo de eutrofização, né? Tem uma recorrência muito grande. Então quem seguiu as orientações aí deve ter mandado bem, né? Desde que tenha analisado bem o gráfico. Bom, essa questãozinha aqui, uma questãozinha que envolve um pouquinho de divisão celular e um pouquinho de conhecimento mais abrangente sobre mitose. Então o gráfico representa a proporção de células em diferentes fases do ciclo celular de dois tecidos humanos, 1 e 2. Então aqui tecido 1, aqui tecido 2. Bem como o efeito do tratamento do tecido 2 com uma substância que afeta a divisão celular. Bom, vamos lá. Dê uma olhada que esse laranjinha representa a intérfase. O que é intérfase? Intérfase é o período que a célula ela não está fazendo divisão. Então, esse tecido número 1 é um tecido formado por células onde a sua grande maioria, ó, fica em intérfase. Só que um percentual relativamente pequeno, tá vendo? Ele põe o laranjinha prófase, ele põe aqui a metáfase, ele põe a anáfase, telófase, não colocou aqui a prometáfase, que é uma fase nova, mas tudo bem. Então ele está mostrando que é um tipo de tecido onde a grande maioria das células não realiza mitose, não fica realizando mitose. Ela é uma célula que está especializada numa dada função e fica no período de intérfase. Enquanto que o tecido 2, olha o que acontece, um percentual pequeno de célula fazendo intérfase, depois um percentual em prófase, um outro percentual em metáfase, um outro em anáfase, um outro em telófase. Então mostra que é um tecido, esse tecido número 2 é um tecido que as células estão em constante mitose, estão fazendo muita mitose, né? E foi feito um tratamento do tecido 2 e esse tratamento fez com que a célula parasse em prófase, ela não progredisse. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse aqui é a mitose. Mitose você tem um período de intérfase, onde você tem o G1, você tem o S, você tem o G2. Então a célula tem uma atividade metabólica alta, ela cresce. No período S ela duplica o DNA, no G2 ela termina de crescer. E aí ela entra em prófase. Na prófase o material genético começa a condensar. Você começa a ter migração dos centríolos com formação de fibra do fuso, né? Então começa a migrar. Aí você tem aqui, olha lá, a prometáfase, que a carioteca desaparece, o nucleolo desaparece e as fibras do fuso, elas se ligam aos centrômeros dos cromossomos. E uma vez ligado ao centrômero, entra em metáfase, porque os cromossomos são alinhados na placa equatorial. Aí corta os centrômeros, que são aquelas proteínas que ficam no meio do cromossomo, encurta a fibra do fuso na anáfase, e eu tenho separação dos cromossomos, dá uma olhada aí. E depois entra na telófase, eu reconstruo um núcleo aqui e um núcleo lá. Aí depois da telófase vem a citocinese, eu divido a célula em duas partes. Agora veja, ele mostrou naquele gráfico que o tecido que sofreu o tratamento parou em prófase, parou na primeira fase. Então assim, se parou em prófase e parou na primeira fase e não conseguiu progredir, por exemplo, uma prometáfase ou uma metáfase, é porque não houve o quê? Não houve formação dessas fibras aqui do fuso. Porque a prometáfase, metáfase, anáfase, elas só vão acontecer se tiver a fibra do fuso. Foi feito algum tratamento que inibe a formação da fibra do fuso. E aí, quando a gente fala de inibir a formação da fibra do fuso, nós estamos falando dessas substâncias aqui, ó. Colchicina, que é a mais usada, colcemide, vinblastina ou vincristina, lá. Ligam-se a microtúbulos e provocam a ruptura da fibra do fuso. E principalmente a colchicina, a gente quando dá aula sobre mitose, tem uma aula especial que a gente sempre fala, que é a aula sobre câncer, né? Os quimioterápicos, a colchicina é usada em quimioterapia para inibir a multiplicação celular e ela inibe ao se ligar
aos microtúbulos e não permitir a formação da fibra do fuso. E aí a célula não tem como fazer mitose. Então ela começa, vai em prófase e ela não progride. Você está entendendo? Porque não tem fibra do fuso. Então, quando você volta aqui, tecido 1, onde a maioria das células não sofrem mitose, células altamente especializadas, gente, com certeza tecido muscular. Ó, tecido muscular. Tecido ósseo, você poderia até ficar meio assim, será que não pode ser um tecido ósseo e tal? Mas se o indivíduo estiver em crescimento, o osso tem que estar crescendo, então as células têm que se multiplicar. Agora, músculo, uma vez formado, ele se especializa, a gente fala sempre. O tecido muscular, geralmente, ele fica em G0, fica em intérfase, estacionado, executando as suas funções. Esse percentual pequenininho de células aqui, fazendo mitose, são as células que ficam entre as fibras musculares. Células que ainda não se especializaram. Essas ainda estão se multiplicando um pouquinho, mas a maior parte do músculo, uma vez especializado, não faz mais mitose. Agora, se pega o tecido 2, o tecido 2, as células estão, praticamente quase que todas fazendo muita mitose. São células de alta multiplicação celular. E ele fala que depois é feito um tratamento no tecido 2, para não deixar ter mitose. Nós estamos falando do quê? De um tumor. E o tratamento 2 é o tratamento quimioterápico, é uma quimioterapia. Eu não quero que a fibra do fuso venha a ser formada, né? Então aqui, olha lá, tecido 2 um tecido tumoral e o tratamento é uma quimioterapia, né? Que é para não deixar ter mitose. No B ele fala de fertilização in vitro, transplante, transfusão de sangue, radioterapia. Quer dizer, radioterapia até vai, né? Radiação, tal, também inibe a formação, desnatura, na verdade, né? Os microtúbulos. Mas dá uma olhada aqui, ó. Tecido nervoso, o 2. Tecido nervoso fazendo mitose. Também fica em G0, altamente especializado. Então a alternativa aqui coerente é a alternativa A. Bem bacaninha, misturando mitose com os conhecimentos práticos. Achei bem bacana a questão. Tá bom? Gente, questão número 5, ela diz o seguinte. Você tem uma planta aqui, uma eudicotiledônia desenhada, raiz, caule, folha e tal. E você tem aqui os estômatos, né? Tá vendo? Esse Z aqui com certeza é o estômato. Ele foi lá na folha e buscou o estômato. Um desenho que, puta, a gente tá cansado de fazer isso para você, né? E aqui ele buscou uma célula, colocou o X aqui. O que é esse X, professor? Gente, tem que reconhecer, tá? Esse X aqui, é o grande vacúolo do suco celular. Grande vacúolo, tá? E o que é o Y? O Y é o plasto, o cloroplasto para ser mais exato. É a organela responsável em fazer fotossíntese. O desenho não é um dos melhores do mundo, né? Um desenho bem simplório, por mais que você aumente aqui, né? Não é aquele desenho bonitinho da lamela, com os tilacoides, mas meio que por exclusão aí, você chega à conclusão que é um plasto, né? Bom, o que acontece aqui? Ele diz assim, às 14 horas de um dia ensolarado, em condições hídricas ótimas. Olha que texto bem construído. Ele colocou a planta numa condição onde a planta está no ambiente, o ambiente está hidratado, então a planta não está em estresse hídrico, não está em estresse. É dia, então às 14 horas com bastante luminosidade, né? O que ele está querendo fazer? Que você tenha uma noção de como é que estaria o estômato. Porque se a planta não tivesse bem hidratada, a folha ia liberar ABA, o ácido abscísico. E você sabe que o estômago fica fechado. Mas uma planta hidratada, com sol, durante o dia, né? Desde que não seja uma planta cã e tal, e não é uma planta normal, ela vai estar com o estômago aberto, né? Bom, vamos seguir. As estruturas indicadas por 1. O que é o 1? Cadê o 1 aqui? Tá aqui, 1. Tá? O que seria, né? Encontra-se como? Então veja, às 14 horas de um dia ensolarado, em condição hídrica ótima, a estrutura identificada por encontra-se. Então, que estrutura? É o Z, né, cara? Encontra-se como? Encontra-se aberto. Encontra-se aberto. Olha, continua, possibilitando a absorção de água do solo e entrada de gás carbônico que é utilizada pela estrutura. Quer dizer, por que ele está falando isso? Por conta da teoria da sucção, tensão, adesão e coesão.
ou teoria da evapotranspiração. Você quer ver? Ó, dá uma olhada nisso aqui. Quando a gente vai dar aula, né? Uma das aulas que a gente dá de fotossíntese, a gente mistura um pouquinho com o estômago, a gente fala, gente, a água é absorvida na raiz da planta, tá aqui, ó, tá? A água é absorvida na raiz da planta e a água vai subir pelo xilema e vai conseguir chegar na folha, porque a maior parte da água, ela é transpirada, ela vai embora. Você tá entendendo? Ela vai embora. Tem planta que chega a perder 90% da água absorvida. E a gente fala sempre, é perdendo que cria-se uma pressão para trazer essa água até a folha. Se não tiver transpiração, a gente não tem a ascensão da molécula de água. Então você ia ter que lembrar disso. E ele ainda está falando que essa estrutura aberta possibilita a entrada de gás carbônico. O gás carbônico tem que entrar na folha para ocorrência de fotossíntese. Então essas coisas teriam que vir na sua cabeça. Olha aqui, olha isso aqui. Estímulo para abertura e fechamento do estômago. Quando eu tenho luz, a luz estimula a célula guarda, que é a célula estomática, a acumular potássio. Esse fica túrgido e ficando túrgido o estômago fica aberto. É isso. Então tendo luz o estômago está aberto. Agora olha a consideração que a gente coloca. Essa condição só é válida caso a planta esteja com um suprimento de água adequado na folha. Ou seja, ele já colocou para você no início da questão que a planta está iluminada e o ambiente é um ambiente que não tem estresse hídrico. A planta está hidratada, que é para você tirar isso da sua cabeça e realmente considerar o estômago aberto, né? E aí, olha lá, quer ver? Ele diz assim, ó, o gás carbônico que será utilizado pela estrutura é representado em 3, né? Tá aqui. Que estrutura é representada em 3? Quem que vai usar o gás carbônico para fazer fotossíntese? É o cloroplasto. Fotossíntese não é 12 de água mais 6 de gás carbônico? Então o cloroplasto vai usar o gás carbônico. E aí vai fazer fotossíntese, né? Daí, para realizar a fotossíntese, as lacunas 1, 2 e 3 podem ser preenchidas corretamente por alternativa aqui A. Tá aí, ó, né? Usei o estômago, ele tem que estar aberto para a água poder subir. O gás carbônico vai entrar pelo estômago e vai ser usado pelo Z, pelo Y, que é o nosso cloroplasto, tá bom? O Z o estômago e o Y cloroplasto. O X, que foi anotado aqui, que era o grande vacúolo, nem foi usado na linha de raciocínio aqui da questão, tá? Então, questãozinha bem bacaninha. Vamos dar uma olhada nessa questão número 6. Questão também legal. Ele diz assim, ó, o esquema a seguir representa o aparecimento de bactérias mutantes em uma colônia e o resultado de sua exposição a 4 diferentes condições de cultura. Bom, vamos lá. Aqui estão as bactérias iniciais, todas representadas em azulzinho aí, né, clarinho, e aí mutações. E dessas mutações, o que ele fez no desenho? Ele criou essas representadas em preto e criou essa aqui, né, vazada, fundo claro, aqui. Condição 1, aí, ó, só ficou bactéria preta. Então, uma condição que fez uma seleção natural da bactéria que está representada em preto. Na condição 2, eu criei uma condição que selecionou a bactéria que está vazada, tá vendo? Seleção natural aqui, por algum motivo. Na condição 3, todo mundo sobreviveu. Mas a que está em preto e a que está vazada, uma condição não é ideal para ela, porque é a quantidade que fica pequena. A azulzinha é a que está mais presente. E na condição 4, as bactérias que surgiram por mutação, que é a pretinha e a vazada, elas desapareceram e ficou só a azulzinha. Bom, aí ele pede para você assinalar a alternativa aqui, ó, assinala a alternativa com a relação correta entre as mutações e as condições de cultura. Gente, é assim, ó. Você não pode esquecer que mutação, se você lembrar um pouquinho do neodarwinismo, teoria sintética da evolução, ela traz características. E ela joga aqui, criando variações, no caso, na população de bactéria. Criam-se ali bactérias novas. E aí o ambiente é quem vai selecionar a bactéria que vai ficar, a bactéria que não vai ficar. E a que vai ficar, ela vai se reproduzir e essa característica que surgiu por mutação pode ficar ou não, né? Depende se ela foi selecionada ou se não foi selecionada. Então esse é o neodarwinismo. Então a gente tem um esquema que só esse ano de final de 2021, 2022,
Eu já mostrei ele várias vezes. Já foi pedido em vários vestibulares. FUVEST é mais um. Quando você usa antibiótico, a hora que fala em bactéria, o cara vem trazendo antibiótico. O antibiótico, ele é o principal fator de seleção das bactérias. Hoje, as superbactérias que nós temos, são aquelas bactérias que muitas vezes não morrem com nenhum antibiótico, ou às vezes morre com uma, não morre com o outro. Você tem que dar o antibiótico correto, tal. Causa isso, ó. Você começa a usar muito antibiótico, tem bactéria que morre, tem bactéria que não morre. E essa que fica viva, ó o que vai acontecer com ela. Ó, ela vai se reproduzir e se você continuar usando antibiótico, ela não morreu, daqui a pouco só tem bactéria assim. Então, quando você vem avaliar a questão, ó, vamos lá, eu e você. Ó, a mutação X é a mutação que trouxe essa aqui, né? São as que estão em pretinho. A mutação X inativa os transportadores de glicose. Inativo, o que é o transportador de glicose? São proteínas que vão pegar a glicose do meio e vão jogar para dentro, que é para a bactéria poder sobreviver, tá? Então ele está dizendo que a mutação X inativou esse mecanismo de bombeamento de glicose. Beleza. E a condição 1 tem esse açúcar como fonte exclusiva de carbono. Se a mutação X tivesse inativado o bombeamento de glicose para dentro da bactéria e a condição 1 fosse um ambiente que a única fonte de carbono da bactéria é a glicose e a glicose não teria como entrar, não teria tanta bactéria assim. Ela teria desaparecido. Então tá errado, tá? B. A mutação X promoveu melhor eficiência do equilíbrio osmótico. Tá. E a condição 3 tem alta salinidade. Condição 3, alta salinidade. Senhores, foi isso que aconteceu? Cara, não foi isso que aconteceu. Se a mutação X que criou essa bactéria preta, ela trouxesse melhor eficiência no equilíbrio osmótico, no momento que você coloca a condição 3 com alta salinidade e ela tem eficiência no controle osmótico, ela ia conseguir sobreviver. Certo? E aí a quantidade que fica? Muito pequena. Ela não está conseguindo sobreviver. Então, não fica coerente. C. A mutação Y confere resistência ao antibiótico penicilina. Y é essa vazada, tá? Resistência à penicilina. E o meio de cultura de condição 2 contém esse antibiótico. Veja, se a mutação Y criou uma bactéria resistente à penicilina e eu vou nesse meio 2 e coloco penicilina e olha aí ela aparecendo em grande quantidade, é porque ela foi selecionada pela penicilina. Porque ela não morre com penicilina. As outras morreram e ela ficou. Essa alternativa é coerente? Essa é. Essa alternativa cai como uma luva para quem tem aquele raciocínio que eu acabei de mostrar. Espero que você tenha acertado essa. Se você olhar o D, ó, as mutações X e Y conferem vantagens adaptativas às bactérias na condição número 4. Lógico que não. A mutação X criou essa em preta, a Y é essa vazada. A condição número 4, cadê elas? Né? Condição número 4 acabou extirpando elas. Selecionou a que está em azul, a original, então não pode ser o D. E o E, a frequência de novas mutações será maior na condição número 4. Não, na condição número 4, muito pelo contrário. As mutações surgiram e as bactérias que surgiram por mutação desapareceram na condição 4. Então as outras alternativas realmente são inviáveis e a correta aqui é a C. Beleza? Gente, próxima. Questão legal também. Eles assim, a figura sintetiza de forma simplificada as variações da pressão sanguínea, milímetro de mercúrio, da velocidade da circulação sanguínea, centímetro por segundo, e a área total em centímetros quadrados em relação aos diversos tipos de vasos sanguíneos humanos, artéria, arteríola, capilar, vênula e veia. Então ele mostra aqui, né, artéria, arteríola, capilar, vênula e veia. Ele mostra que a pressão, olha a pressão aqui, ó, tá? Ó, pressão aqui, ó. Na artéria é maior, na arteríola diminui, depois no capilar fica bem pequenininho, depois cai ainda mais um pouquinho na vênula e depois na veia. Por quê? Porque o sangue é bombeado pelo coração. E a gente fala sempre, gente, ó, não esqueça, quando o sangue sai do coração, sai pela artéria, a aorta, que é a principal. Essa artéria vai se ramificando, vira arteríola, depois chega no capilar, depois começa a voltar, vênula e veia.
Então, assim, a sequência é essa: artéria, arteríola, capilar, vênula e veia. Quando volta, a pressão é a menor possível. Então vai caindo a pressão, né? Bom, beleza, show. E depois, ó, área total. O que que ele mostra? Que o sangue, quando sai circulando pela artéria, ó, a área é menor. Depois na arteríola ela sobe um pouquinho. Olha a área total do capilar, como é alta. Por quê? Porque o capilar são muitos capilares. É uma ramificação enorme. Depois ele se encontra na vênula e depois veia. Volta a diminuir, sabe? A área total de contato do vaso com o sangue. Dá uma olhada no esquema que eu fiz. Tá vendo? Olha aqui a artéria, né? Então você imagina o sangue fluindo aqui. Artéria. A superfície de contato do sangue com a superfície da artéria é uma. Quando vem para a arteríola, olha como ramifica. São várias arteríolas. Então, a superfície de contato do sangue com o vaso aumenta. E quando chega em capilar, olha o capilar aqui, ó. Olha quanto. Olha que ramificação. O capilar é muito pequenininho. Você precisa de muitos capilares. Então, a superfície, a área de contato do sangue com o vaso aumenta consideravelmente quando você está falando de capilar. E aí vai voltar, quer dizer, vai voltar a vênula e depois veia. Aí a superfície de contato, a artéria e veia, mais ou menos elas por elas, e a arteríola e vênula, mais ou menos elas por elas, né? Então, quando você vem aqui, ó, vamos lá. Com base na figura, é correto afirmar que a velocidade aumenta nas vênulas. Olha aqui, a velocidade aumenta nas vênulas? Não. A velocidade que você tem aqui, ó, tá vendo? Olha a velocidade na vênula. É essa aqui, ó. O que permite a hemoglobina descarregar o O2. Gente, se você comparar a velocidade é maior em artéria, depois começa a cair em arteríola e depois ela sobe em vênula. Se você de repente ficasse meio confuso, puta, será que, gente, o oxigênio ele desacopla da hemoglobina e sai do sangue e vai para os tecidos, principalmente no capilar. O capilar, ele é todo furadinho, dá uma olhada aqui, ó. É aqui que você tem a liberação do O2. Ó, é esse vaso. A vênula ainda é um vaso que é como se fosse uma veia em miniatura. Tem muitas camadas de célula. Enquanto que o capilar é uma camadinha só de célula cheia de furinho, por onde o oxigênio vai conseguir sair. O plasma do sangue extravasa pelo capilar. Então o A não é uma alternativa coerente. A pressão sanguínea cai nos capilares, vênulas e veias, na presença de válvulas nesses vasos. Gente, válvula, ó a válvula aqui. Você encontra na vênula e na veia, principalmente na veia. Capilar não tem válvula, tá? Quando a gente estuda a veia, a gente fala sempre na aula, gente, ó, tudo que você estudou na veia, as 3 camadas e tudo, a válvula, na vênula é a mesma coisa, só que menor. Mas o capilar não, o capilar é uma camada só de célula, é só o endotélio, aqui não tem válvula. Então esquece, tá? Essa alternativa por conta dessa incoerência aqui com relação aos capilares, tá bom? C. A pressão diminui a partir dos capilares, o que evita acidentes vasculares em vasos menores. Gente, a pressão diminui a partir dos capilares? Não. A pressão diminui a partir das arteríolas. Olha a pressão começando a cair aqui a partir da arteríola. Quando chega no capilar, a pressão já está bem baixa, né? Então, não é a partir do capilar que diminui a pressão. Então, também não pode ser essa. D. A área aumenta da região dos capilares, o que permite maior eficiência nas trocas gasosas. Realmente. A área, ó, aumenta na região dos capilares. Mesmo que você não tivesse tido aula sobre isso, a gente fala, a gente tem uma aula especial sobre isso. Mas você avaliasse aqui, né, o esquema dado, o gráfico dado, você ia conseguir chegar a essa alternativa. Tá aí, ó, né? Essa área, essa superfície de contato ampla, o capilar pequenininho e os furinhos que ele tem, permite uma troca gasosa. Você vai no alvéolo pulmonar, né? Embaixo do alvéolo que está passando é capilar, para poder fazer a hematose. Então, essa é a alternativa correta. O E fala, a velocidade é inversamente proporcional à área por conta do batimento sistólico do coração, né? Não tem nada a ver, né? A velocidade inversamente proporcional com o batimento sistólico do coração, uma frase completamente desconexa que não tem nada a ver. Alternativa correta mesmo, alternativa E. Fechou? Espero que você tenha acertado uma questãozinha bem bacana, legal, top, achei fantástica.
Bom, essa questão número 8, ela envolvia um pouco de biologia e envolvia um pouquinho de reconhecimento, né? Esses mapinhas, né? Com esses degradês de cores e tudo mais. Quer ver só? Ele diz assim, ó. Os mapas mostram uma parte do município de São Paulo. O mapa 1, que é esse mapinha aqui, tá? Refere-se à população vacinada contra a SARS-CoV-2. Então, o que ele mostra? A partir do momento que você vem da região periférica, que é onde está mais claro, você tem um índice de vacinação menor. E a partir do momento que você vai adentrando, olha, né? No centro da cidade de São Paulo, que você vê um vermelho mais escuro, né? Esse roxo aqui assim, ó, você percebe que o índice de pessoas vacinadas aumenta, né? Ele está em ordem crescente. Então, da periferia para o centro, aumentou a vacinação. Aí ele diz assim, ó, no mapa 2, refere-se à taxa de mortalidade por Covid-19. Ó, tá vendo? Taxa de mortalidade por Covid-19. O que aconteceu? Ó, sempre, ó, nesse sentido. Da onde morreu menos para onde morreu mais. Onde morreu menos? Onde morreu menos? Ó, nesse miolo aqui, ó. Esse miolo aqui, eu não sei se você percebe, é o miolo onde as pessoas foram mais vacinadas, né? Enquanto que essa parte periférica aqui, você tá vendo a parte periférica? Ó o índice de mortalidade alta pra caramba, essas partes periféricas aqui, ó. Tá vendo? Então, vacinar foi uma coisa positiva? Lógico que foi, né? O número de mortalidade obviamente caiu, é só avaliar o gráfico. E depois ele diz assim, e o mapa 3 refere-se ao índice de desenvolvimento humano, o IDH, né? Aí ele, olha lá, dá uma olhada, ó, sempre nesse sentido aqui, né, ó, nesse sentido aqui. Ó o IDH aqui no meio, ó, o IDH é maior aqui no centro, que é onde nós tivemos o maior índice de vacinação, que é onde nós tivemos uma menor mortalidade. Percebe? E aí ele ainda te dá uma força, ó, tons mais claros indicam valores menores, né, sempre o mais claro, valores menores, e os tons mais escuros, valores maiores para qualquer um dos 3 gráficos. Então, show! Uma análise simples de um grafinho, do mapinha dado aí da cidade de São Paulo. Bom, aí ele vem e diz assim, ó, a partir desses dados, é correto afirmar que a efetividade da campanha de vacinação coincide com as áreas de maior IDH. É verdade? É verdade. Onde nós tivemos um IDH maior, é onde a campanha de vacinação foi mais efetiva. Isso é educação, sabe? Está atrelado ao IDH. As pessoas têm acesso à informação, acesso à saúde, né? Enfim, tudo isso está atrelado, por isso que o maior IDH, maior efetividade na campanha de vacinação. Depois as outras alternativas, a virulência das variantes SARS-CoV-2 é menor em áreas de menor IDH. Gente, tem nada disso. Como é que eu vou variante numa mesma cidade? A virulência é maior. Como é que eu vou medir a virulência, o índice de agressividade por conta da avaliação de um mapa? Dizer que na parte onde o IDH é menor, nós tivemos uma virulência maior. O vírus escolhe classe social. C. As vacinas em áreas de menor IDH demandam maior tempo para a resposta imunológica do indivíduo. Lógico que não. A resposta imunológica em indivíduos que apresentam um sistema imunológico funcionando bem, em boa condição de saúde, ela é igual, independente da classe social a qual o indivíduo pertence. D. A taxa de mortalidade varia porque a população no centro do município é maior e mais agregada. O que tem a ver, né, gente? É por conta da vacina, né? Onde vacinou mais, morreu menos. Tá certo? Então eu não posso falar que a taxa de mortalidade varia porque a população no centro é maior e mais agregada, mais junta. Não tem nada a ver, né? Ele está fazendo uma associação com o IDH, com a vacinação, mostrando onde vacinou mais, morreu menos. E o E, a prevalência das variantes SARS-CoV-2 é maior em áreas de maior IDH. Imagina, essa é a pior de todas, né? Quanto maior é o IDH, maior é a prevalência de variantes. Óbvio que não, né?
tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, algumas alternativas bem absurdas assim, né? Mas quem tivesse um pouquinho de bom senso, um pouquinho de conhecimento sobre a Covid e avaliação pura de uns mapas como esse aqui, acertaria a questão numa boa. Bom, questão número 9. Um aumento no consumo de água e produtos agrícolas por parte da população brasileira geralmente vem atrelado a um aumento na pressão exercida sobre o meio ambiente. Selecione a alternativa que apresente duas soluções sustentáveis, de amplo alcance nacional e economicamente viáveis para diminuir a expansão dos cultivos, eu quero diminuir a expansão do cultivo, sobre a vegetação nativa e para garantir recursos hídricos de qualidade para gerações futuras. Então eu quero garantir o abastecimento, eu quero algo economicamente viável, mas eu não quero expandir as áreas de cultura e destruir vegetação nativa, eu não quero. E eu preciso fazer alguma coisa para garantir o recurso hídrico de qualidade para gerações futuras. Então eu quero duas atitudes. Então você teria que vir nas alternativas e achar duas atitudes. Primeiro, aumento da exportação de produtos agropecuários. Que tem a ver? Nada a ver. Então uma alternativa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. B, aumento progressivo da produtividade dos cultivos já existentes. Então eu vou nas áreas que eu já uso para cultivo e eu vou fazer com que aquela área venha a ser mais produtiva. Bacana! Eu vou ter maior produtividade numa mesma área, então eu não tenho que invadir a área nativa. Isso é legal. E 2, programa de ampla preservação a matas ciliares. Mata ciliar é aquela mata que está no entorno da água, né? Protegendo minas e etc. Isso ajuda a manter o recurso hídrico? Ajuda. Então essa é a alternativa. Tá? O C fala diminuição do comércio interno de produtos agrícolas, quer dizer, como eu vou diminuir o comércio, as pessoas vão comer o quê? Né? As pessoas vão se alimentar. Então não tem nada a ver. O D, aumento da exportação de produtos agropecuários, nada a ver. E diminuição do comércio interno dos produtos agrícolas, matar as pessoas de fome, né? Então assim, uma questão muito tranquila, alternativa B aí sem titubear, beleza? Bom, vamos para a 10ª questão. Os gráficos mostram 3 trajetórias distintas com relação ao número de espécies animais e vegetais após o desmatamento de área de floresta. Floresta essa amazônica. Então, ele te dá um primeiro gráfico, número de espécies alto, tá vendo? E aqui, ó, antes do desmatamento. E aqui o desmatamento. Ó, nos 3 casos, mesma coisa. Antes do desmatamento. E aqui vem o desmatamento. Aqui é a mesma coisa. 3 áreas. Desmatou? A hora que desmata, olha para onde vai? Lá embaixo. Tempo em anos. 10 anos, 20 anos. E aqui, ó, começou a dar uma melhorada. E o número de espécies foi aumentando. Nesse segundo gráfico, houve o desmatamento. Já nos 10 primeiros anos, já começa a ter uma melhorazinha, você pode ver. Depois com 20 melhorou ainda mais, com 30 mais, com 40 mais. Essa situação aqui é uma situação melhor que a primeira. E a terceira é a pior de todas, né? A terceira você fez o desmatamento, passaram-se 40 anos e nada melhorou. Né? A quantidade de espécie animal e vegetal, muito precária. Bom, aí ele diz assim, após o desmatamento, o gráfico 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, a uma área que foi usada para pastagem e depois para o cultivo de soja. Bom, se fosse usada para pastagem e depois para o cultivo de soja, não ia ter essa recuperação. Não ia ter recuperação. Você ia manter lá embaixo, né? Ia ser esse aqui, ó. Esse terceiro. Então não pode ser o A. B. 1. Abandonada logo após o desmatamento. Abandonada logo após o desmatamento não demora tanto assim para se recuperar. A recuperação mais rápida seria, por exemplo, esse 2 aqui, ó, né? Teria uma recuperação mais rápida. Aqui você percebe que depois de 20 e poucos anos começou a melhorar. Então assim, não foi abandonada, então não dá o B. Usada como pastagem nos primeiros 20 anos e depois abandonada, isso é legal. O número 1 realmente pode ter sido usada para pastagem nos 20 primeiros anos, depois abandonou, o ambiente começou a se recuperar. Beleza? Esse aqui, vamos continuar.
Depois, ó, abandonada logo após o desmatamento. Essa aqui, o 2. Será que pode ter sido abandonada logo após o desmatamento? Pode. Por quê? Porque você repara que com 10 anos ela já começa a fazer uma recuperação? Hã? Tá vendo? Olha lá. Então, quer dizer, derrubou, abandonou, ele tem uma recuperação rápida. Então, tá coerente o raciocínio. E depois, usada para pastagem e depois para o cultivo de soja, que seria esse 3 aqui, ó, né? Esse 3 aqui. Derrubou, pastagem. Tirou pastagem, soja. Não tem recuperação, né? O homem está em cima ali, não tem como as plantas se recuperarem, porque a hora que tenta recuperar, você vai lá, mata e tal. Então não tem recuperação. Então a alternativa correta aqui para nós é a C, tá? O D fala usada para pastagem nos 20 primeiros anos e depois abandonada, beleza. Usada para pastagem e depois para cultivo de soja, nesse 2 não pode, né? Porque aí ele ia ficar com pouca recuperação. E o E, usada para pastagem e depois abandonada e depois para cultivo de soja, não dá, porque, né, ela ia ter que ficar baixa, como é o 3 aqui. Então, realmente, a alternativa aqui é a alternativa C, né? Também bem tranquilo, bem legal. Uma questão que envolve ecologia, problema ambiental e avaliação de gráfico. Bom, agora nós temos uma questão que diz assim: o gráfico representa o volume celular de um protozoário ciliado e um gradiente de salinidade. Você percebe? Volume 1, salinidade 100%. Então, ele está no volume. A partir do momento que a salinidade vai caindo, o volume vai aumentando. Ó, a salinidade caindo, olha o volume aumentando. Hã? Você percebe? Então, o que acontece? Esse protozoário, para ter um volume, que nós vamos chamar de volume 1, que é o volume relativo da célula, um volume normal, ele está num ambiente de altíssima salinidade. Se ele está num ambiente de altíssima salinidade, ele está acostumado a viver num ambiente com altíssima concentração. Por quê? Porque ele também tem alta concentração. Ou seja, ele é de ambiente marinho. A partir do momento que você tira esse cara e vai diminuindo a salinidade, o ambiente que você vai colocando ele vai ficando cada vez mais hipotônico. E aí a água começa a entrar no corpinho dele. Porque ele está acostumado com uma salinidade de 100%. Aí você cai para 80, cai para 60, cai para 40, o ambiente vai ficando cada vez mais hipotônico, a água vai entrando cada vez mais. E a célula vai expandindo, né? A célula vai expandindo. Você percebe que tem uma hora aqui, ó, que a célula expande, mas depois dá uma quedinha, sabe o que é isso? Expandiu, depois explodiu. De tanta água que entrou, sofreu lise. Ou professor, vacúolo contrátil ou pulsátil e tal. Gente, primeiro, osmose é uma coisa que a gente comentou, não comenta direto, quase toda aula a gente... Passagem de água do meio hipotônico para o hipertônico. Então o gráfico mostra essa passagem. A partir do momento que você tira do mar e coloca no ambiente hipotônico, a água vai entrando. Bom, tá, até aí beleza. Quando a gente fala em vacúolo contrátil ou pulsátil, aqui está o funcionamento do vacúolo contrátil ou pulsátil, isso é em protozoários dulcícolas, que sofreram evolução em ambientes dulcícolas, onde o meio é hipotônico e a água ao entrar é canalizada para o vacúolo contrátil ou pulsátil, que vai fisiologicamente jogando fora esse excesso de água. É óbvio que naquele esquema, esse vacúolo não está presente. Até porque não precisava. É um protozoário marinho. Ele não tem esse artifício de osmorregulação. E isso fica caracterizado a partir desse momento aqui, que ficou entrando água e depois deu uma quedinha porque ele explodiu e a água começou a sair. Mas ele não tem um vacúolo contrátil ou pulsátil. Senão não ia chegar num ponto como esse, né? Então ele fala, a partir desses dados é correto afirmar que o protozoário ciliado é de água salobre e seu equilíbrio osmótico ocorre por difusão passiva em ambientes hiposmóticos. A água não é salobre, a água é marinha, né? B, de água doce? Não. Ele é marinho, marinho, e possui mecanismos de controle osmótico. Ele não possui mecanismo de controle osmótico. Não possui, né? Então, não é o C. De água doce? Não, não é de água doce. E o E, marinho,
marinho. E não possui mecanismo de controle osmótico em ambiente hiposmótico, em ambiente hipotônico. Quer dizer, ele está no ambiente hipotônico, a água do hipo para o hiper, vem entrando, ele não tem mecanismo nenhum para resolver essa situação e explodiu. Tá? Sofreu lise. Então, essa é a alternativa. Alternativa E. Uma questãozinha envolvendo osmose, envolvendo um pouquinho de protozoário, o conhecimento do vacúolo contrátil pulsátil, sabia que aquele não estava presente através da análise desse gráfico, tá? Bem legalzinha a questão. Bom, aqui nós temos uma questão que você não basta ter um conhecimento só de biologia, né? Aqui ele diz assim, o quadrinho a seguir mostra uma paródia entre situações cotidianas e descobertas científicas. Então aqui, no jantar dos cientistas, Mendeleev pôs a mesa e definiu o lugar de cada um. Então imagine que Mendeleev colocou todo mundo na mesa e colocou cada um no seu devido lugar. Vai vendo. Watson e Crick levaram o prato principal. Olha lá. Fuzile com sopa de letrinhas. Né? Isso aqui é um A, isso aqui é um T, isso aqui é um G, isso aqui é um C. C, G, T e A. Sopa de letrinha. Watson e Crick. Aí você tem aqui. Thomson serviu a sobremesa. Olha lá. Pudinzinho, né? Com umas passas. Pudim de passas? E aí, esse cara nunca ouviu falar em gotas de chocolate? E aí, essa tirinha aí, bacaninha, legal e tal. E aí ele vem. Quais feitos científicos de Mendeleev, de Watson e Crick e de Thomson estão relacionados com os quadrinhos? Gente, você aprende que o Mendeleev foi o cara russo, químico, físico, criador da primeira versão da tabela periódica dos elementos químicos. Então, quando ele fala na charge que ele chega na mesa e tenta colocar cada um no seu devido lugar, é para fazer referência a essa característica científica que ele ficou conhecido de ter iniciado a construção das tabelas periódicas modernas que nós temos hoje, colocando, agrupando os seres de acordo com alguns critérios estabelecidos. Então, esse seria o Mendeleev. Depois nós temos Watson e Crick. Watson e Crick são conhecidos como sendo os caras que descobriram a estrutura da molécula de DNA, né? Como que o DNA era estruturado, essa estrutura helicoidal, dupla cadeia de polinucleotídeos, adenina ligando com timina, citosina com guanina, ficaram conhecidos por esse motivo. E depois o Thomson, tá aqui, ó, a partir de seu modelo pudim de passas, confirmou e provou a existência de elétrons, partícula de carga elétrica negativa no átomo. Então, ele comparou esse modelo atômico com um pudim de passas. Então, isso ficou muito evidenciado na charge, e aí vem, né? Proposições de um modelo atômico. Ó, Mendeleev foi quem propôs um modelo atômico? Não, tá? Porque ele quer respectivamente. Organização de elementos químicos em uma tabela periódica. Esse é o Mendeleev. Depois, descoberta da estrutura de DNA. Watson e Crick, beleza. Proposição de um modelo atômico. Proposição de um modelo atômico, Thomson. É isso? É isso. Essa é a alternativa correta. Então aí um pouquinho de história, né? A gente percebe muito nas aulas, quando a gente vai contar um pouquinho dos históricos das coisas e tudo, o aluno às vezes fica até um pouco irritado, ele não gosta muito. Ele quer que você vá para cima e fale de conceito. Ele acha que essas coisas nunca caem. E aqui está uma questão que valoriza esse tipo de conhecimento, tá? Bom, depois nós temos essa última questãozinha, que envolve um pouquinho de biologia, um pouquinho de geografia, que é o seguinte. Uma forma de conservação do cerrado é a prática de queimadas controladas que simulam o ciclo natural do fogo. Então o cara vai lá, põe fogo de forma controlada, pensada, para simular o ciclo do fogo, que às vezes não vem na época que tem que vir. Observe a imagem que retrata efeitos visuais de uma queimada controlada em um trecho de cerrado da Estação Ecológica de Santa Bárbara, no interior do estado de São Paulo. Então tá aí ele mostrando uma região de cerrado, né? Deixa eu tentar ampliar aqui para vocês. Tá aí, né? Coloca fogo e tal, isso tudo controlado, então tem um acero em volta para esse fogo não espalhar, enfim. Bom, quando a gente faz isso, ele fala assim,
Nessa área foram conduzidos experimentos com queimadas controladas. E os resultados sugerem que essa prática é benéfica para a flora, cujas plantas rebrotam rapidamente depois da passagem do fogo. Aí ele continua. Nos grupos vegetais em que as queimadas produziram mais efeitos positivos, foi registrado até um discreto aumento de espécies vegetais. Antes da queimada, os pesquisadores contabilizavam 38 espécies de gramíneas e 68 de outras ervas. Depois, esses números subiram para 44 e 74, respectivamente. Então ele tenta dar uma relevância de que a queimada, desde que forma controlada no cerrado, ela é benéfica. Nós abordamos isso sistematicamente. Quando vamos falar de sucessão ecológica, a gente coloca. Os cerrados são ecossistemas que convivem com o fogo há milhares de anos. Mas o fogo é prejudicial ou benéfico? Olha lá. O cerrado ele é rico em espécies vegetais, gramínea, arbustos e árvores com constituição tortuosa, casca grossa, raiz profunda. O solo é ácido, tem um alto teor de alumínio. Atualmente, a maioria das queimadas é provocada de forma intencional pelo ser humano, para limpar a terra para o plantio e eliminar o capim seco para obter uma forragem fresca para o gado. Então tem muita gente que vai lá, põe fogo para tirar aquele mato, né, que morre, e o cara quer colocar o fogo para vir um capim para o gado poder comer, né? Aquele capim novo, com broto e tudo mais. Veja, depois de ter mostrado isso rapidamente para vocês, eu coloquei aqui efeitos importantes da queimada. Por que a queimada tem um efeito benéfico? Ela é benéfica? É benéfica, desde que ocorra num lapso temporal entre 2 anos e meio e 3 anos. Tá? Os estudos mostram isso. Por que ela é benéfica? Remineralização do solo. Isso é uma coisa. Não se infiltram além de 30 centímetros da superfície. São absorvidos apenas pelas plantas de raízes superficiais. O que acontece? Quando você tem um capim crescendo, com 2 anos mais ou menos, o capim começa a morrer. Ele chega à sua fase adulta, seu esplendor, e começa a morrer e secar. Aí, a taxa de fotossíntese, a produção de alimento cai absurdamente. Então, o que precisaria acontecer? Esse capim tem que morrer, sofrer decomposição, isso tudo ser recuperado no solo, para que novas plantas possam tirar. Quando queima, essa decomposição então passa a ser acelerada. Esses minerais que estão presentes no capim que é morto, ele é devolvido para o solo na sua camada superficial. Isso vai ajudar as plantas que vão germinar ali na superfície a ter o mineral para poder se desenvolver. Então isso é legal, porque acelera a remineralização. Parte dos minerais são lançados na atmosfera sob a forma de fumaça, volta para o solo sob a ação de chuva e ação da gravidade. Eu marquei aqui, calcula-se que levam 3 anos para os nutrientes retornarem completamente para o ecossistema. Queimadas em intervalos menores que 3 anos prejudicam o ecossistema. Então, o que eu falei para você, 2 anos e meio, 3 anos. A queimada é legal. Para acelerar esse processo, sabe? De devoluta dos minerais para o ambiente. Facilita a germinação de semente. Por quê? O tegumento de muitas plantas que estão aqui é um tegumento de semente muito grosso, que se o fogo não passar e der uma flambada, uma desgastada no tegumento, não tem como ter germinação. Seleção natural, né? As sementes que tinham tegumento fino, na hora da queimada, morrem. Só fica a semente de tegumento grosso. Agora, e depois para germinar? Você tem que passar com fogo para dar uma... Senão ela não tem como germinar, tá? Provoca a floração em muitas espécies, ela acaba sincronizando, né, a floração. Está aqui. Então, quando vem o fogo, aí chove um pouquinho, além de ter toda uma germinação, aquela floração fantástica. Olha lá, facilita a polinização cruzada, aumenta a produtividade. Por quê? Porque você imagina a maior parte do mato morto, em decomposição. Quanto tempo ia levar para isso? Os animais começam a morrer, porque o produtor está morrendo, compromete toda a cadeia alimentar. Se eu venho com fogo, depois vem chuva, eu faço uma sucessão ecológica nova, uma sucessão secundária. Aí a produtividade vai lá em cima. Aí os seres começam a se reproduzir, criar, tem filhotes, porque tem mais alimento para poder ser distribuído no ecossistema. Então tá aí. Bom, aí nós temos aqui as alternativas, né? No bioma cerrado, de acordo com a informação do texto, a prática da queimada controlada
contribui para a manutenção da biodiversidade local. Contribui. Se não fosse a queimada, nós não teríamos essa dinâmica que o cerrado necessita, né? Ia ficar aquela seca durante muito tempo, sem vigor de recuperação. O fogo é fundamental para acelerar tudo isso. Então essa seria a alternativa. O B fala, constitui uma técnica de ponta para o plantio agrícola. Nada a ver, tá? C, é uma técnica tradicional, denominada agricultura itinerante. Agricultura itinerante é quando você muda, né, o local, não tem nada a ver. D, tem como objetivo permitir a pecuária extensiva. A intenção dessa queimada controlada não é a pecuária intensiva, não é um incêndio criminoso. Eu não quero acabar com essa vegetação aqui. Eu quero que essa vegetação persista e eu quero aumentar a produtividade para manter a dinâmica do ambiente. Não é com a intenção de pecuária. E apresenta desvantagem em termos de ganho para a flora. Não, desvantagem não, vantagem. Para a flora vai ser essencial, que eu vou facilitar a recuperação de plantas, a germinação de sementes, vou sincronizar a floração, vai vir muito agente polinizador, então é muito bom, tá? Então tá aí. Gente, essa foi a provinha da FUVEST. Eu espero de coração que vocês tenham curtido a prova, que tenham mandado muito bem. Quem não fez e veio aqui para ver a resolução, espero que tenham gostado. Deixa aí o seu joinha, deixa um likezinho, indique o vídeo aí para as pessoas, para que nós aqui do Biologia Nota 10 possamos cada vez mais colaborar com você, estudante, que almeja uma vaga aí na USP, Universidade de Ponta, né? Nós queremos te ajudar, mas precisamos aí de um número legal de seguidores para realmente o nosso projeto dar certo, tá bom? Fica aqui o meu abraço, te espero na próxima resolução e muito obrigado. Valeu!